discutido, comentado e coroado nesse último congresso, tá? Então, vamos lá. Eu fiz o exercício antes de. Deixa eu ver. Ok. Eu fiz um exercício que não é um exercício físico, um exercício que é acadêmico. Se vocês colocarem as duas palavrinhas câncer e exercício no PubMed, né, vocês vão encontrar 32 mil, perdão, 32 mil artigos, né? E isso é interessante porque mais ou menos teve uma explosão a partir dos anos 2000, mas a gente vai encontrar uma série de artigos já desde a década de 80, quando eu estava me formando médico, me formando oncologista, na verdade, né? Me formando médico e começando a minha formação em oncologia, onde se vocês fizerem mais ou menos com essas duas palavras-chave, é possível a gente encontrar uma série de artigos que começam a dar um destaque sobre, começam a trazer a consciência e a imaginação e o interesse das pessoas a questão da atividade física e a sua relação com a incidência de câncer, tá? Então, basicamente são três, eu peguei aqui de anos, foi os mais antigos que eu consegui recuperar. Existem algumas citações da década de 60, 70, mas são comentários mais rudimentares, não chegam a constituir artigos como a gente concebe atualmente. Tá? Então é interessante que depois disso vocês vão encontrar um pouco já dentro do século XXI, né? Uma série de explicações e tentativas de explicar que relação existe entre o exercício e o início, a prevalência de câncer e o início, a progressão de pacientes que foram diagnosticados com câncer. Eu não tenho a pretensão de entrar em muitos detalhes em relação a isso, eu vou só passar mais para um colorido em relação a trabalhos que eu achei extremamente importantes, né, que tentam aqui estabelecer o exercício como um desencadeador de uma série de mecanismos imunológicos. Esse artigo aqui é basicamente sobre imunologia estimulada por exercício e levando à regressão oncológica. Vocês vão encontrar artigos que vão explicar com um pouco mais de detalhe, né, sobre aqui o impacto que tem a alteração da regulação imune em relação ao metabolismo, né, em relação, e aqui esse é um artigo que tem um foco um pouco mais específico em relação à formação de vasos, né, intratumorais, e isso tem uma certa importância em pacientes que estão em tratamento oncológico, né. Aqui a preocupação era tentar ver se o exercício aumentava, por exemplo, a concentração de drogas intratumorais, um enfoque um pouquinho diferente. Enfim, vocês vão encontrar diferentes maneiras de se enxergar, preocupações e perguntas, sempre do ponto de vista da inflamação, do ponto de vista da ativação do sistema imunológico. São vários e vários e vários artigos, eu só peguei esses que tinham algumas fotos para estimular um pouco depois o que a gente vai conversar. E aí vocês vão encontrar também retrospectivas, ou melhor dizendo, estudos retrospectivos históricos, onde se analisava pacientes diagnosticados. Esse é um estudo australiano publicado em 2006, né, que mostra 526 pacientes com câncer coloretal. E o câncer coloretal ele é um foco atualmente extremamente importante, é um alvo muito importante, muito mais do que eu imaginava, para ser bem sincero com vocês, né? Eu sempre achei que as questões de exercício físico e prevalência, incidência ou progressão de pacientes com câncer se focariam muito mais naqueles que são os tumores chamados tumores hormonossensíveis, no caso, o câncer de próstata e câncer de mama, né? Ao final, durante a conversa, a gente vou contar um pouco as iniciativas minhas e do Fábio, de a gente montar um serviço, né, de survivorship, quer dizer, as iniciativas de reabilitação, principalmente focando pacientes com alterações metabólicas, pacientes obesos, diabéticos, com três tipos de tumor, né? Câncer de próstata, câncer de mama e câncer coloretal, né? Enfim, esse é um trabalho, por exemplo, que mostra
que aumenta a sobrevida, é um estudo retrospectivo exatamente naqueles pacientes que, dentro dos critérios definidos como execução de exercício físico, atividade física aumentada, tinha um aumento da sobrevida. Vocês vão encontrar outras coisas, sempre focando na quantidade de tempo gasto em exercício físico e a sua incidência na formação do câncer ou, eventualmente, na mortalidade por câncer, tá? Então, aqui é um estudo, é definido aqui uma certa quantidade, é uma métrica que define a quantidade de exercício que o indivíduo pratica durante a semana e aonde vai mostrando que o risco, conforme se aumenta o tempo de atividade em pacientes com câncer, aqui na verdade, né? E é quase que um estudo de dose-resposta, quer dizer, a dose entendida como a quantidade de exercício e o impacto que isso tem na redução do risco de mortalidade de pacientes oncológicos, né? Esse é um estudo também bastante interessante que separa em diferentes coortes de tumores específicos, né? Então, aqui veja, o câncer de rim, o adenocarcinoma de esôfago, estômago, bexiga, mama, endométrio, cada um dentro de uma medida mais ou menos parecida, eu diria, né? Mas sempre nessa métrica da quantidade de horas de exercício praticado durante a semana. Em cada tumor, isoladamente, a gente consegue, nesse estudo, mostrar que ocorre uma redução na, na incidência de câncer, né, desses diferentes tumores em função da quantidade Aqui é um estudo, não é de pacientes oncológicos, é um estudo do risco de câncer, quer dizer, um estudo retrospectivo, um estudo relativamente grande que analisa os pacientes com câncer e o que a quantidade de exercício acaba tendo impacto. Na verdade, é um estudo retrospectivo, mas é um estudo que vai examinar é, ao longo do tempo a prevalência de câncer em função, né? Quer dizer, aqui são curvas de risco mesmo, tá? Onde o risco ele vai diminuindo conforme o risco de desenvolver câncer vai diminuindo conforme aumenta a quantidade de exercício que essas pessoas fazem, tá? Esse já é um estudo de novo, retrospectivos são 300 e quase 400 pacientes inicialmente diagnosticados com câncer de cólon, todos estadio 3, ou seja, aquele tumor localmente avançado, onde você tem o tumor, você tem linfonodos que são positivos, eles recorrem da sua doença e eles passam a ser acompanhados até o óbito, tá? O autor consegue traçar numa curva de Kaplan-Meier, né, a predição da sobrevida global desses indivíduos em função da quantidade de exercício por semana que eles fazem, tá? Então, essa cor azul, né, digamos, representa o segmento de pacientes com a menor quantidade possível de exercício dentro dessa métrica aqui, e essa cor mais cinza, a quantidade maior, mostrando de fato uma redução importante um aumento da sobrevida, né, e uma redução do risco de morte, como diretamente proporcional, nesse caso aqui, à quantidade de exercício físico feito. Tá? Então, um outro estudo, eu estou mostrando em journals que são muito importantes para a comunidade médica, né? O Journal of Clinical Oncology a revista mais importante da oncologia americana, né? De novo, são estudos, são associações que se fazem, retrospectivas da quantidade de exercício físico, de novo, aqui enfocando o câncer coloretal metastático, mostrando um aumento na quantidade de eventos, né? Na quantidade de eventos, quer dizer, na progressão tumoral, que aumenta muito no segmento inferior aqui de cor azul, em função de uma menor quantidade de exercício físico durante o segmento desses pacientes, durante o acompanhamento desses pacientes. Tá? Até que na última ASCO é o Congresso da Associação Americana de Oncologia Clínica, onde esse grupo canadense traz um estudo extremamente importante. Foi talvez um dos únicos estudos, ou do estudo mais importante, com número de pacientes suficientes para provar as hipóteses, né? Por isso é um estudo de fase 3, a hipótese de que a atividade física ela tem de fato um impacto na sobrevida livre de doença em pacientes com câncer
coloretal, estadio 2 ou 3, mas tumores entendidos como de alto risco. A sobrevida livre de doença é um desfecho de análise que inclui, quer dizer, são pacientes que foram operados, né, receberam tratamentos complementares e foram seguidos em relação à sua sobrevida, e não só em relação à sobrevida global, né, quer dizer, a probabilidade de morte durante o tempo de acompanhamento desse estudo, assim como a probabilidade da doença voltar. Tá? Então, uma coisa é a doença volta, outra coisa é se esses pacientes vão morrer do câncer ou vão morrer de outras comorbidades nesse grupo de pacientes. Tá? Então, foi um estudo, veja, prospectivo randomizado, quase 900 pacientes, estudo bastante difícil de ser feito, né? Mas que conseguiu fazer e conseguiu ter o seu final, responder a sua pergunta, e é o que eu vou mostrar, e ao final eu vou fechar a minha apresentação com esse estudo. Tá? Então, os pacientes foram randomizados, nessa estrutura chamada de programa de exercício estrutural, nesse protocolo chamado de programa de exercício estrutural, que é uma quantidade, enfim, de medidas, né, de exercícios e modalidades, e, enfim, que não, acho que não cabe aqui discutir exatamente o que é. O importante é a intervenção que foi feita, né, em comparação com simplesmente entregar para essas pessoas um material para elas lerem a respeito da importância de se fazer exercício físico após o diagnóstico do câncer. Então, todos os pacientes tinham sido operados, receberam uma quimioterapia que a gente chama adjuvante, ou seja, complementar, para impedir a volta, para reduzir o risco de recidiva desse tumor. E, além disso, foram randomizados entre fazer o programa de exercício ou apenas receber o material a ser analisado. Então foram analisados alguns, foram previstos e concluídos algumas análises, né, sobre o que vocês estão vendo aqui, como a capacidade física, o aumento, a melhora da prontidão fisiológica, né, e o aumento enfim, da capacidade física de uma maneira geral, tá? Inclusive aqui com esse dado aqui embaixo que mostra o aumento no aproveitamento do oxigênio, enfim, VO2 máximo, eu já vi, já li, já de diferentes maneiras esse dado, mas é assim, é a capacidade aumentada mesmo de aproveitar o oxigênio do ponto de vista metabólico, né? Então, todas esses acompanhamentos mostram um benefício significativamente importante para aquele grupo que foi submetido ao, eh, ao protocolo de exercícios. E aqui vão as curvas que interessam a todos, a nós. Os oncologistas olham muito para isso, para definir as suas práticas, né? Então, essa é a primeira curva que mostra o disease-free survival, quer dizer, é a chance da doença voltar, tá? Mostrando que no período de acompanhamento houve um aumento, né? Um hazard ratio de 0,72, o que significa que, no caso, houve uma redução no risco da recaída, né, ao redor de 22%. Tá? O que significa que o ponto de corte de 5 anos aqui, 80% dos pacientes que participaram do exercício não tinham recidivado, em comparação com 74% dos pacientes do grupo que apenas recebeu o material. Tá? Então foi uma diferença de 6,4%. É uma diferença relativamente pequena do ponto de vista absoluto, mas estatisticamente significativa. Tá? O que equivaleu a dizer que para cada 16 pessoas o exercício preveniu uma recorrência ou um novo câncer. Tá? A curva mais importante, né, é essa curva da sobrevida global, onde, de novo, há um favorecimento para aquele grupo que participou do protocolo de exercício, né, e o que significou que houve, graças a esse protocolo, quer dizer, com uma diferença de 7% a favor do grupo que fez o protocolo de exercício. Tá? Para cada 14 pessoas, né, que fizeram exercício, houve a prevenção de uma morte. Tá? Então, essa é um quadro que eu achei muito interessante que os autores apresentaram, que é a comparação do impacto de diferentes medidas na redução do risco de morte. Tá? Então, vejam,
Aqui está o que esse estudo mostrou, né, que houve 7% de benefício absoluto em 8 anos de segmento para aqueles pacientes que fizeram a- o, a- o protocolo de exercício, e abaixo vocês têm todas as outras medidas que são realizadas em outros tumores. No caso do tumor de intestino também, quando se faz uma quimioterapia adjuvante chamada oxaliplatina, se obtém 5% de benefício. Esses dois aqui são tumores de pulmão, 8% em 5 anos de benefício com os tratamentos, 10%. Tá? Mama, 5% com o trastuzumab adjuvante. Então, todos esses outros exemplos clássicos de benefício de redução no risco de morte, da ordem de 5 a 10%, e vem esse estudo que mostra que eles conseguem, com uma atividade regrada, protocolada de exercício físico, reduzir em 7%. Tá? Então, a gente levantar numa plenária sei lá, de 20 mil oncologistas, que provavelmente é mais ou menos o número de participantes daquele congresso, e mostrar que fazer exercício, do ponto de vista percentual da redução do risco de morte, é quase que igual ou melhor do que fazer quimioterapia, ou enfim, ou adiciona uma quantidade, uma porcentagem até maior daquilo que se ganha fazendo a quimioterapia. Isso foi, gente, foi realmente impactante, né? Então, e aí isso foi publicado e eu acho que eu vou terminar aqui a minha apresentação e aguardar as outras apresentações e deixar as nossas discussões para depois. Obrigado aí pela atenção. Maravilha. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Excelente. E já convido o professor Caldas para dar sequência aí para a gente poder discutir. Eu estou anotando algumas coisinhas aqui para a nossa conversa posterior e todo mundo que está assistindo quiser naquele Q&A, né? Q&A, QIA, Questions and Answers, perguntas e respostas, é só mandar por ali que a gente lê e tenta responder aqui ao vivo, certo? Professor Caldas, consegue compartilhar? Ok. Como é que estamos? Vamos tentar ver se vai dar certo agora, né? A gente ensaiou, né, professor? Vamos ver. Tá certo? Tá certinho. E tá com as figuras, dessa vez funcionou. Isso. Bem, primeiro agradecer aí ao Fábio pelo convite. Ah, isso aqui que eu abri foi o PowerPoint, o PDF. Deixa eu fechar aqui. Eu falo para você que eu sou enrolado nisso. Não tem problema. Entrou? Tá começando, agora sim. Coloca a tela cheia para a gente ver se. Na tela cheia que sumia as figuras. Olha aí, que ficou Tá bom. ótimo. Maravilha, assim que Tudo é bom. bom. Quem sabe faz ao vivo, professor? Muito Ah, obrigado pela sua participação e a gente fica. mas eu tive que abrir uma outra porque aquela, pelo jeito, desconfigurou mesmo. Essa é uma que eu apresentei num outro evento aqui em Niterói. Ah, Mas basicamente está parecido, né? É uma pena. Vamos tá. lá. Bem, primeiro dizer que eu tenho conflito de interesse porque eu trabalho com reabilitação cardíaca, então tenho conflito de interesse. A gente vai tentar discorrer sobre esses temas aqui, tá? Vamos tirar essa importância do câncer como doença, papel da atividade física e exercício no contínuo da abordagem do câncer, benefícios da atividade de exercício na cardiotoxicidade, conceitos gerais de reabilitação e cuidados específicos nesse paciente. Bem, primeiro fazer epidemiologia das neoplasias, né, que nesse trabalho do INCO, estimando que a gente vai ter nesse biênio, que já está acabando o triênio, aliás, né, 704 mil novos casos de câncer, que coincide também com a prevalência do aumento de doença cardiovascular, né? Novas I6, infarto também, praticamente quase que alcança os casos do câncer. Se a gente observar esse trabalhozinho aqui de Harvard, a gente observa que as primeiras causas de mortalidade na população acima de 50 anos ficam oscilando, disputando o primeiro lugar as doenças cardiovasculares e as neoplasias.
E a gente tem um... Por que isso, né? Porque nós temos um vínculo biológico, um link biológico importante entre as doenças cardiovasculares e as neoplasias. Ambos co-participam dos mesmos fatores de risco. É uma relação bidirecional, que acaba o quê? Quanto mais câncer eu tenho, mais doença cardiovascular eu tenho. Quanto mais doença cardiovascular, mais câncer eu tenho, né? E as neoplasias são as principais causas, a doença cardiovascular é a principal causa de morte dos portadores de câncer, que a primeira causa é o próprio câncer, né? Que tem de evidência. É bom que o doutor Carlos falou, que já vai me acelerar algumas apresentações aqui. Essa mesma esse mesmo corte de relevantamento, só que a palavra-chave que eu botei foram outras, né, mas mostrando um resultado menor do que ele mostrou, e só em 2025, 668 artigos com esse tema. Alguns dos trabalhos que eu utilizei para fazer essa apresentação, eu daria destaque esse último aqui, que é mais ou menos recente, do ano passado, mas ele faz uma revisão muito boa, acho que vale a pena para quem gosta desse tema consultar, né? Constantino do câncer é o quê, né? O exercício entra na prevenção, né, das neoplasias, entra na prevenção das complicações, quando já começa o paciente a ter câncer, entra na prevenção, na abordagem terapêutica coadjuvante, quando o paciente desenvolve a cardiotoxicidade, e na prevenção terciária, quando ele tem um retorno da neoplasia ou um novo evento de doença cardiovascular, né? E a gente observa aqui, né, um trabalho que mostra que quanto mais apto eu sou, né, tanto eu morro por qualquer causa, por doença cardiovascular, e conforme eu tenho maior aptidão física, teoricamente eu sou mais apto fisicamente, e também eu morro menos de câncer, né? Então, atividade física interage nessas duas doenças que são interligadas. Você observa que quanto maior meu VO2 pico, né, menos eu morro por câncer de colo, câncer de próstata, câncer de pulmão, né? A gente observa que outra maneira indireta de eu avaliar ou quantificar quanto eu sou fisicamente ativo seria o número de passos de giga. E aqui, se a gente botar números de passos intencionais ou número de passos incidentais, né, fazendo um corte objetivando eu aumentar o número de passos de 7 a 10 mil passos ou passos incidentais, 4 mil passos, eu também tenho uma redução de morte por qualquer causa e principalmente por mortalidade por neoplasia. Esse é o trabalho que o colega apresentou, né? Aqui vou passar rápido, porque ele já comentou isso, né? Em termos de gasto energético, né, de atividade física, do VO2 predito. Esse VO2 predito com testes submáximo e também pelo teste 6 minutos de caminhada, que ele mostra aqui a distância, né? Sempre um desempenho melhor do grupo que foi acompanhado ao longo desses 3 meses, com um exercício estruturado, né? Então, mudança aqui da sobrevida, da qualidade de vida também melhor. A questão da sobrevida livre de doenças já foi comentado. A gente observa que, em termos numéricos, né, aparece aqui, ó, 93 para 131 para o grupo de maior sobrevida, né, no grupo que fez o exercício estruturado. Aqui a sobrevida geral, que foi comentado também, né, 41 para 66 em números absolutos. Então, e é interessante a conclusão que ele faz, né? O exercício estruturado, ou orientação usual para fazer atividade física, começou 3 meses e foi acompanhado a cada ano durante 3 anos. Melhora da sobrevida livre de doença, melhora da sobrevida geral, melhora da aptidão física e melhora da qualidade de vida. E uma das conclusões do autor é evidências robustas de uma relação benefício-dano substancial a favor do exercício estruturado. Apoia, né, a incorporação dessa prescrição adjuvante para esse portador de neoplasia. Bem, o colega também comentou, nós temos benefícios diretos e indiretos da prática de exercício, né? Benefícios indiretos porque a terapia, o exercício, ele é terapia coadjuvante de praticamente todos os fatores da doença cardiovascular. Então, se o fator de risco da doença cardiovascular são os mesmos das neoplasias, eu vou tratar a doença cardiovascular e indiretamente também vou tratar os fatores de risco da doença cardiovascular. Então, insulinoresistência, doença arterial periférica, doença coronariana e doença arterial periférica, o hiperinsulinismo e a sarcopenia, que faz parte também, geralmente acompanha os pacientes com neoplasia. Sarcopenia e
a caquexia, né? Fatores de maneira indireta, corrige a disfunção endotelial, melhora a resposta autoimune, diminui a produção de radicais livres, diminui a inflamação sistêmica, diminui a progressão recidiva, né? Aqui um exemplo da recidiva do câncer de tireoide, e aumenta a eficácia, talvez por melhorar a perfusão, como foi comentado, e atingir níveis melhores da quimioterapia na célula, no foco tumoral. E a atividade física é uma importante liberação das exercinas ou miocinas, né? Que se sabe agora que são substâncias liberadas pela contração muscular durante a atividade física que vão ter papel importante na maioria dos benefícios que a atividade física produz à distância do músculo, vamos dizer. E a atividade física, principalmente associada à orientação nutricional, ajuda a reduzir a sarcopenia, a fragilidade e a caquexia. Nós temos o ciclo vicioso da caquexia, com a inflamação sistêmica, e quando eu insiro exercício aqui, né, eu entro no ciclo virtuoso do exercício e consigo melhorar esse paciente, principalmente associado a uma orientação nutricional, né? Em relação à cardiotoxicidade propriamente dita, quanto maior o risco cardiovascular ou já a presença de doença cardiovascular, maior o risco da cardiotoxicidade, né? Em relação à ação cardiotóxica direta, né, está relacionado à dose e sítio da radioterapia, dose dependente da quimioterapia, os efeitos cumulativos das substâncias quimioterápicas. E uma mensagem importante, que quanto mais tempo eu demoro para fazer o diagnóstico da cardiotoxicidade e mais tempo eu demoro para intervir, né, nessa cardiotoxicidade, menos chance eu tenho de êxito de recuperar a função ventricular. Então, a abordagem precoce é importante, né? Como o colega falou, nós temos diferentes mecanismos, né, que o exercício combate diferentes fatores que levam à cardiotoxicidade, né? Então, isso é considerado praticamente uma terapia coadjuvante. Aqui, esse trabalho que saiu essa semana ou semana passada, em relação à neoplasia de mama, né, mostrando que os pacientes que foram acompanhados também com orientação de exercício programado em relação às orientações usuais, eles tiveram uma maior VO2 depois de um ano de acompanhamento, né, a melhora da função ventricular. Importante que não foi detectado alteração na função basal com ecocardiograma, mas foi detectado já precocemente a cardiotoxicidade pelo uso da ergospirometria, né? E melhora da função, fração de ejeção ventricular depois, comparativamente um ano depois da tratamento para neoplasia de mama. Então, paciente com câncer de mama mais quimioterapia deve receber um programa, já estou programando uma mudança do título, né? Como temos o CORE nos Estados Unidos, aqui nós temos o programa de reabilitação cardiopulmonar metabólico. Na realidade, a gente deve acrescentar o oncológico, ou seja, programa de reabilitação cardiopulmonar metabólico oncológico, supervisionado, individualizado e com multicomponentes, como forma de atenuar o declínio cardiorrespiratório. E uma mensagem importante que esses outros artigos falam é a questão de que a gente utiliza parâmetros de repouso, por exemplo, no eco, para identificar a cardiotoxicidade, mas a gente utilizando parâmetros funcionais durante o esforço, parâmetros que podem ser fornecidos pelo teste de esforço cardiopulmonar, eu posso identificar essa cardiotoxicidade mais precocemente, tá? Então, o exercício é um remédio e, como remédio, ele tem que ser dosado e bem prescrito. Manipular as variáveis FIT, frequência, intensidade, tempo e modalidade do exercício para ter o melhor resultado possível. E para isso, assim como eu tenho que ter adesão e continuidade da droga que eu vou usar, eu também tenho que ter adesão e continuidade nessa droga de atividade física. Entre as causas de abandono, por exemplo, entre as que estão citadas aqui, eu daria ênfase ao protocolo de treinamento inadequado. Então, esse paciente, a prescrição tem que ser individualizada para ele, resguardando as especificidades ou limitações que ele possa ter. E aqui que entra a reabilitação cardiopulmonar metabólica. A princípio, todo paciente que tem mais de 65 anos, mais do que 2 fatores de risco para a doença cardiovascular, já tenha doença cardiovascular ou receba dose alta de quimio ou de radioterapia, ele deveria ser indicado para um programa de reabilitação cardiopulmonar metabólica, ou pelo menos indicado para fazer atividade física, né? Aqui nós temos a comparação dos objetivos do programa de reabilitação cardíaca e um programa de reabilitação cardio-oncológica, né?
basicamente são os mesmos. A gente acrescentaria o terceiro, que são os objetivos específicos: prevenir, identificar e combater os efeitos colaterais relacionados ao câncer e à quimioterapia ou à radioterapia, né? Principalmente fadiga, bloqueio hormonal, síndromes dolorosas, náuseas, caquexídeos, condicionamento, otimizando um programa de reabilitação cardiopulmonar metabólica, que é a proposta do novo nome, e obteria melhor resultado. Bem, esse paciente chega para o programa de reabilitação, o que que eu faço? Como todo procedimento médico, passaria pela avaliação pré-participação, pela história, que eu vou tentar identificar as comorbidades que esse paciente tem, além do câncer, os procedimentos cardiovasculares que ele já executou, vou ver a parte osteomioscular, outras doenças que vão interagir na prescrição do exercício, além do próprio câncer. Vou avaliar a presença de sarcopenia, fragilidade ou alterações cognitivas, tudo isso vai depender da prescrição. O médico do exercício ou o cardiologista que estiver tocando esse programa tem que saber as especificações relacionadas ao próprio câncer, né? Tipo de câncer, localização do câncer, estágio, locais de metástase, tipo e dose da rádio, da quimio, da imunoterapia e que tipo de cirurgia foram realizadas e suas sequelas, né? A avaliação nutricional é importante não só para identificar, por exemplo, a própria sarcopenia e o déficit de massa muscular, mas também eu tenho que fazer reposição calórico-proteica adequada para ele poder, de modo que ele responda a essa intervenção terapêutica. A avaliação funcional, ou seja, da aptidão aeróbica, eu posso utilizar diferentes métodos, mas o padrão ouro, que vai aumentando de complexidade, é o teste de esforço cardiopulmonar. Ele não só fornece variáveis prognósticas e diagnósticas, mas também ele fornece parâmetros para a prescrição mais otimizada e individualizada para o paciente. E como falei antes, ele pode permitir a identificação precoce da cardiotoxicidade que esse paciente pode apresentar. Algumas considerações para prescrição seguras, né, pesando risco e benefício. Essa reabilitação deve ser, e principalmente a linha que aqui no estado do Rio segue, uma reabilitação supervisionada e supervisionada não por toda equipe multidisciplinar que deve envolver essa abordagem, mas principalmente com o médico na sala para identificar complicações precocemente. A supervisão com monitoramento eletrocardiográfico facilita identificar também precocemente complicações não só cardiovasculares, mas também complicações, alterações no eletro pela cardiotoxicidade. E vamos utilizar os parâmetros, além de clínicos, né? A percepção de esforço, a frequência pela contagem manual ou por alguma telemetria, o monitoramento hemodinâmico da pressão, o eletro, a saturação quando for indicado, e na dúvida de uma alteração desses parâmetros, não vou treinar e vou avaliar o que está acontecendo, né? Por exemplo, nós temos que ter o conhecimento básico das drogas e seus efeitos colaterais. Por exemplo, né? Tem linfedema do braço? De que lado eu vou medir a pressão? Fez radioterapia de pescoço ou de tórax? Pode ter estreitamento da subclave, pode dar alteração da pressão em relação ao outro. Faz hipotensão postural por desautonomia. Tem hipertensão agravada, instável pela quimioterapia. Tudo isso o médico tem que estar atento. A prescrição do componente aeróbico, a gente vai utilizar os parâmetros que eu possa ter nas avaliações prévias, ou se não tem condição esse paciente de fazer um teste convencional, ou mesmo teste de esforço cardiopulmonar, eu vou me guiar para o Borg e resposta clínica. E assim começar com exercício, um treinamento contínuo de moderada intensidade, depois contínuo intervalado de moderada intensidade. E se o paciente tiver condições, eu vou inserir aí o HIIT. Vou associar para controle disso Borg, a frequência, com diferentes métodos, percentual da frequência cardíaca máxima, percentual da frequência cardíaca de reserva, frequência cardíaca dos limiares, e é importante nesse paciente associar o treinamento de força, porque é uma das coisas que tem maior transferência utilitária para o dia a dia dele. Novamente lembrando que às vezes o ótimo é inimigo do bom, e a intensidade não adaptada ou começar a exigir muito desse paciente pode ser uma causa de abandono. A ênfase do treinamento de força vai ser de membros inferiores ou cintura pélvica, porque tem mais transferência para as atividades do dia a dia dele. Algumas observações específicas, que depois pode ser comentado pelos especialistas aí, né? Em que nível de anemia eu vou treinar, né?
pacientes com sequela pulmonar, ou por fibrose pela própria doença, por terapia, ou ressecção com restrição pulmonar, se vou associar ou não oxigenoterapia nesse paciente, treinar a musculatura inspiratória, que nível de anemia eu vou treinar, ou observar as queixas dessa anemia, se for importante, como fadiga, dispneia, ou mesmo angina, se ele tem doença isquêmica, observar se ele tem locais de metástase, porque aí eu vou evitar exercícios, por exemplo, que aumente a tensão sobre aqueles sítios, né? Hiperflexão, hiperextensão para metástase de coluna, sobrecarga de força nas metástases de membros inferiores ou de quadril, evitar rotações forçadas, que isso pode desencadear complicações, manipulações sobre arcos costais, se ele tem metástase para a costela, e lembrar que o sinal da dor é importante e precede uma fratura patológica, né? Então, esses exercícios podem ser necessários ser proscritos nesses pacientes com metástase nesses sítios. As alterações desautonômicas e neurológicas podem ser efeitos colaterais de diferentes quimioterapias, então, as neuropatias periféricas, hipotensão postural, né, crise convulsiva, né, vertigem, tonteira, alteração da marcha, tudo isso aumentando o maior risco de queda e sempre prestar atenção nas alterações cognitivas, ou que esse paciente já apresente ou esteja apresentando secundário a alguma das quimioterapias que ele está submetido. Observar os linfedemas, vou restringir a obtenção da pressão arterial nesse segmento, pode ser necessário fisioterapia específica para prevenir ou retardar o linfedema, vou evitar e observar lesões actínicas pela radioterapia, e em relação à colostomia, eu vou tentar orientar esvaziar a bolsa antes do treino, posso evitar treinamentos de força pesados que exigem manobra de valsalva, posso usar a faixa compressiva protetora, né? Então, todas essas especificidades eu tenho que levar em consideração. E terminando a apresentação, nós temos atualmente duas especialidades que lidam com esse paciente, né? O paciente, o oncologista e o cardiologista, para prevenir e tratar precocemente a cardiotoxicidade. Mas aqui nós inserimos uma terceira especialidade médica, que é o médico do exercício do esporte, e vai orientar, né, junto com toda a equipe que vai trabalhar com ele, né, a prescrição de exercício. E com isso eu consigo otimizar o tratamento, melhorar a qualidade de vida, prevenir recidiva e reduzir morte e mortalidade das doenças cardiovasculares e do próprio câncer, como tem saído trabalhos recentemente. A reabilitação cardiopulmonar metabólica, ela depende de uma equipe multidisciplinar. A tendência vai ser mudar o nome para reabilitação cardiopulmonar metabólica oncológica, e principalmente todos os médicos, mas agora os oncologistas têm que inserir como primeiro item na prescrição dele atividade física e exercício. O médico tem que aprender a utilizar essa potente medicação que, se bem prescrita, tem grandes benefícios com baixos efeitos colaterais, né? Mas já visto que essa semana, eu acho que ontem, anteontem, saiu esse chamado de atenção, acho que foi na Folha de São Paulo, o remédio que o oncologista ainda está precisando aprender para prescrever, né? Finalizando, como mensagens finais, nós temos programa de reabilitação cardiopulmonar metabólico oncológico deve ser individualizado, progressivamente englobar diferentes modalidades de exercício e treinamento, desencadeia benefícios centrais e sistêmicos e provavelmente reduz a morbidade, mortalidade e melhora a qualidade de vida. Isso bem feito, nós vamos ajudar a vencer a neoplasia e o câncer. Obrigado aí, é isso. Muito obrigado, professor. Excelente, como sempre. Tivemos aqui duas exposições bem instigantes, muitos conceitos novos, repassados, alguma coisa. Esse é um tema que está bem atual, mas que a gente tem bastante coisa para aprender. Eu já tenho uma pergunta aqui, e como ela tem uma ascendência sobre mim desde muito tempo, uma ascendência educacional, que ela me ensinou muito do pouco que eu sei, e uma ascendência afetiva. Cláudia está te mandando uma pergunta aqui, Caldas. Aí você já pode responder para ela, por favor. Bom, a Cláudia é uma das sócias fundadoras da Clinimex, que é uma referência
para a reabilitação cardíaca, originalmente na reabilitação cardíaca, mas também com atuação em outras áreas no Rio de Janeiro, e o professor Caldas tem a Fit Center, são as duas pioneiras, assim, né, no estado do Rio. E ela pergunta aqui, Keolão, Caldas, e vocês têm recebido pacientes primariamente oncológicos? Os oncologistas têm encaminhado? Nossos cardiopatas conseguem ficar no programa quando apresentam uma neoplasia, mas vir com diagnóstico único são poucos. Como é que está a tua experiência, por favor, professor? Não, a maioria deles, vamos dizer, eles não vieram pela neoplasia que eles já apresentavam, né? Tem um grande percentual de câncer de próstata, menor de câncer de mama, poucos cânceres de colo, mas atualmente, como aqui em Niterói tem uma linha forte de cardiotoxicidade, alguns cardiologistas se dedicam a essa especialidade, nós temos recebido, ainda, vamos dizer, crescendo em termos de número, mas temos recebido pacientes com indicação primária devido a ser portador de doença cardiovascular e também de oncologia, né, de neoplasias, né? Mas predomina aqueles que vêm por alguma doença cardiovascular e já trataram alguma neoplasia. Perfeito. Ah, tem mais uma perguntinha aqui do Luciano sobre treinamento físico no dia da quimioterapia. No dia da quimioterapia, feito antes da sessão, naturalmente. Pode ser feito? Há benefícios? Eu acho que dependendo da quimioterapia ou da própria rádio, fica praticamente impossível o paciente treinar naquele dia. É igual a hemodiálise, né? No dia da hemodiálise é difícil você treinar. Então, às vezes, não só no próprio dia daqui, mas às vezes a rebordosa vem nos dias seguintes, né? E a gente tem que ter, quer dizer, eu mostrei ali aqueles profissionais trabalhando, porque quando a gente lida com esse paciente, a gente tem que trocar ideia, não só com o cardiologista, mas principalmente com o oncologista, né? Às vezes a gente tem que mandar, ó, espera o seu oncologista liberar para o senhor voltar a treinar, né? Inclusive liberar esses níveis que eu botei de ou anemia, ou leucopenia, ou a questão da metástase óssea, né? A gente tem que, às vezes, esperar o oncologista liberar, para você não ficar se metendo na seara dele, né? Mas dificilmente ele vai treinar no dia da radioterapia. O Dr. Carlos pode complementar melhor isso. O professor Zic quer fazer algum comentário em cima dessas primeiras questões que apareceram aqui. O Matheus também, aproveitando aqui, ó, o Matheus também, nosso diretor científico da SMERG, está elogiando excelentes aulas. Como tem sido a experiência em São Paulo e no Brasil? Quais as contraindicações de exercícios nesses pacientes e cuidados que devemos ter? Uma boa parte disso foi respondida também durante a aula do professor Caldas, mas o professor Zic quer falar alguma coisa antes de eu abrir? Não, eu queria primeiro parabenizar aí o projeto do Dr. José Antônio. É, a gente tem tentamos, eu, Fábio e mais alguns colegas, né? Estamos tentando fazer um programa, né, de reabilitação cardiopulmonar. E tivemos já uma certa iniciativa, houve quase a possibilidade de construirmos um fitness center dentro do nosso centro oncológico do Hospital 9 de Julho. E é interessante porque, lendo sobre isso, conversando com colegas, principalmente com gestores hospitalares, e vendo um pouco a experiência dos pacientes, eu queria ouvir um pouquinho a opinião do Dr. Zé Antônio, no seguinte sentido: o maior desafio que a gente tem é de fato, conseguir integrar isto dentro de uma estrutura de saúde. Dentro... Oi, Estamos ouvindo. oi, tá. Dentro de uma estrutura de saúde que seja sustentável, né? Então, um argumento, acho que o Fábio acompanhou isso bem, e colegas da cardio-oncologia, da fisioterapia, da nutrição, etc., e de pessoas ligadas à educação física diretamente,
a gente vê que existe uma certa dificuldade em você integrar um sistema de tal maneira que todos esses agentes participem junto, em prol da execução de um programa desse, né, e conseguir realizar um programa desse. Porque no final ele não é muito bem pagável, no sentido de que ele não é muito sustentável, a não ser que o paciente ponha a mão no bolso, né? Então a gente fez uma experiência, assim, fizemos uma análise de viabilidade econômica, né, vendo quanto que o plano de saúde paga a consulta, a sessão de fisioterapia, o estudo ergospirométrico e assim por diante. E chegamos fizemos algumas simulações e a ideia é que, na verdade, ele não é um serviço que diretamente oferece uma margem econômica que interessa ao hospital, né? Ele ganha, na verdade, nos ganhos indiretos, tá certo? Porque o paciente vai. E nos ganhos indiretos, quando isso você envolve as operadoras de saúde também. Porque são programas que têm como perspectiva reduzir a internação, reduzir a procura em pronto-socorro, aumento da independência do paciente, né? Então, se a gente consegue atuar sobre sarcopenia, sobre esses elementos que reduzem, né, que prejudicam a independência do paciente, e aí eu falo realmente em relação ao paciente com câncer, né? E eu consigo, na verdade, obter, mas eu não consigo, no diálogo com a operadora, mostrar isso de tal maneira que eu consiga remunerar melhor os profissionais que fazem essa equipe e, eventualmente, até remunerar melhor o serviço por desfecho alcançado, para que ele se torne sustentável, né? Então, até agora a gente está tentando, faltam alguns detalhes, mas logo, logo a gente vai implantar um serviço desse dentro do 9 de julho, mas eu só consigo se eu colocar dentro de uma plataforma de pesquisa, né? O que não faz sentido. A gente já sabe os benefícios, assim, em construindo uma estrutura dessa, a gente sabe o que a gente pode alcançar, mas eu não consigo espaço dentro eu não consigo competir com colegas que têm que ocupar espaço de sala para atendimento, o pneumologista, o cardiologista regular, o neurologista, etc. Então, eu não posso pegar essas salas para o meu programa porque vai ser entendido que assim eu roubo receita que entra dentro do hospital. Então, essa é uma. Eu, pessoalmente gosto muito de imaginar, Zé Antônio, uma estrutura em que o indivíduo ele paga um plano de saúde, que eu consigo integrar isso dentro da operadora, dentro do plano de saúde, e ele não precisa botar a mão no bolso. Esse é um aspecto. O outro aspecto que eu gostaria de ouvir também sobre o acesso físico do paciente até o centro, né? Quer dizer, a gente tem imaginado ultimamente a construção de um sistema, aproveitando um pouco a coisa do digital, dos iPhones, dos aplicativos, de tal maneira que eu consigo que esse paciente faça exercício dentro da academia, que estiver perto da sua casa, e que eu tenho que organizar de uma tal maneira que eu vou estar junto dele e monitorando a atividade que ele faz, né? Então, esses são os aspectos que eu vejo de desafios que nós temos pela frente. Acho que tem que trabalhar muito, que a gente consegue, né? E, para terminar, eu queria fazer uma pergunta. Se você, Zé Antônio, o que você tem achado da introdução dessas medicações novas, os análogos de GLP-1, como coadjuvantes dentro do teu trabalho, da tua avaliação e do teu objetivo como reabilitador metabólico? Me refiro ao Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, mais recentemente, porque me parece que são instrumentos extremamente importantes e a gente vai ter que aprender a utilizá-los e a integrá-los dentro dos nossos programas para atingir os objetivos. Desculpe as considerações longas, mas eu queria colocar isso em pauta. Vamos ver se eu consigo responder isso tudo. Mas, bem, pensar na primeira parte econômica, né? Se eu só tenho dificuldade de convencer um hospital que, teoricamente, já tem esses, esses profissionais já inseridos, né, no contexto do hospital, imagine fora do hospital que a gente não tem toda a infraestrutura do hospital, né? Eu acho que a primeira coisa é associar as operadoras, como o senhor fala. Eu não tenho muita experiência com operadora, porque muito tempo a gente trabalhou basicamente com sistema privado. Eu acho que assim como a Cláudia também trabalha com sistema privado lá no Rio, né? Então,
Eu acho que a gente tem que tentar convencer a operadora a ter uma remuneração, né, de serviços médicos, ou remunerar os pacientes que frequentam aquele serviço, como o senhor falou, compartimentado. Porque eu tenho que ter uma abordagem do fisioterapeuta, do nutricionista, né, do educador físico e do médico, né? Então, teoricamente, deveria reembolsar todos esses procedimentos, ou então fazer um pacotão de modo que atinja esses objetivos, né? Mas é difícil juntar essa parte econômica com os idealismos da reabilitação cardíaca, né? Bem, o Uhum. acesso, eu acho, não sei se deu para responder, né? Não, Mas é difícil mesmo. mas é difícil. E outra coisa que a gente acaba considerando que às vezes o ótimo é inimigo do bom. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Eu não preciso preencher um rol completo de especialidade, de agentes da saúde que precisariam um programa de reabilitação cardiopulmonar metabólico oncológico completo, né? Eu vou trabalhar com o que eu tenho, minimizando o corpo e talvez com isso tornando sustentável financeiramente. Em relação ao acesso, se você observar, esse trabalho em relação à neoplasia de colo, que ele põe em programa estruturado e orientações usuais, eu acho que ele só reforça a importância desses pacientes ter uma supervisão mais em cima de prescrição de exercício, para ele manter a adesão. Mas há alguns anos, alguns anos atrás, teve um trabalho grande em ciência cardíaca, o HF Action, em que acompanhou, ele botou pessoas treinando reabilitação, um grupo continuava treinando e dava um equipamento para ele treinar e tudo, e o outro treinava um tempo e depois tinha só orientação. Aí o que aconteceu? Não achou muita diferença, porque quem tinha orientação durante um tempo, ele foi abandonando de treinar. E quem mandava só treinar, ele foi depois começando a treinar por conta própria. Aí os resultados se misturaram. Mas, de qualquer maneira, ele chama a atenção do seguinte: para ter melhor resultado, eu tenho que treinar mais supervisionado. Um tempo, como esse trabalho fez, no local, para ele aprender a se gerir, a estratificar o risco dele e depois fazer o treinamento domiciliar, mas ainda sob supervisão, sob cobrança. Porque, e aí entra na outra questão, da questão do Ozempics da vida, né? Eu vi um congresso, uma endócrina falou uma coisa bonita. Atualmente é fácil perder peso. O difícil ainda não tem remédio para ensinar, convencer o indivíduo a fazer exercício. Então, Uhum. perder peso atualmente é fácil, mas você manter a adesão, isso é um dos grandes problemas da reabilitação, qualquer programa que envolva exercício, é a adesão, né? O cara não frequenta um tempo, né? E depois abandona. Basta você ver o seguinte, a gente era só particular. Quando começou a entrar convênio, né? O paciente que pagava, vinha particular, ele frequentava as 12 sessões. Quando entrou o convênio, e o convênio estava pagando para ele começava a vir só 7 sessões, 8 sessões por mês. Ou seja, quando não sentia no bolso, a adesão não era tão importante. Mas eu acho que são questões importantes que o senhor levantou, questões difíceis, e em relação ao perfil cardiometabólico, eu acho que esses remédios vieram ter um ganho significante, pelo menos nem que seja para um delta inicial de melhora metabólica, e depois, conforme eu aumente a quantidade de atividade física e ele crie condições de fazê-lo de maneira regular, e tentando reduzir ou abandonar o remédio. Uhum. Perfeito. Eu vou aproveitar essa abordagem multidisciplinar que foi tão comentada aqui e pedir a participação da professora Andressa Semionato para falar um pouquinho da experiência dela. Acho que essa é a parte legal da gente conversar, das nossas vivências aqui. Por favor. Muito bom. Fiz algumas anotações aqui. Eu acho que falar sobre adesão é a parte mais difícil, mas eu acho que o paciente ele até adere. O que ele não tem é aderência, né, de permanecer no exercício. Então, ele às vezes até vem com a vontade, a gente tem a proposta, ele sabe que é importante, porque por conta de vivermos uma sociedade médico-centrada, a orientação médica vinda de faça exercício físico, ele já olha e fala, uau, preciso fazer. Então, a gente tenta trazer ele para isso, ele já vem com a necessidade, mas a dificuldade que a gente repara na clínica é que ele mantenha. Então, a gente precisa traçar estratégias, planos de como fazer esse paciente manter uma rotina de exercícios por muito tempo, né? Que perdure essa decisão de começar.
eu brinco muito com eles que exercício bom é exercício feito. Não importa o que você faça agora no começo, depois a gente vai ajustando. O importante é que eles tenham essa primeira, é, experimentem esses primeiros benefícios do exercício, principalmente em relação à diminuição de efeitos adversos, à melhora do humor, até o encontro de comunidades que se fortaleçam, né? Que esse paciente se fortalece no contato com um outro que sofra é, do mesmo tratamento que ele, tenha os mesmos efeitos colaterais, enfim. Então, eu acho importante tudo isso que vocês falaram, mas não podemos esquecer do paciente, né? Ele também tem uma necessidade de estar presente em todas essas decisões e não necessariamente o motivo que leva ele a se exercitar é só fisiológico ou biológico. Então a gente tem que entender um pouquinho esse cenário dele, essa coisa mais humana e tentar usar de outras estratégias para romper essas barreiras iniciais que limitam ele, que já é inerente ao tratamento, que é um efeito colateral mais terrível, vários exames, ou então uma hemoglobina baixa, enfim, né? Coisas que já limitam ele de praticar alguma coisa. A gente, na clínica diária, eu tenho bastante contato com o paciente, eu lido com pacientes, presto consultoria de exercício físico no Brasil e no mundo inteiro, de forma remota, e eu tenho um sucesso enorme com os meus pacientes por conta de analisar todo esse cenário, não só o clínico, ou o fisiológico, biológico, médico, né? De estar aí com outros profissionais que compõem a assistência do paciente, mas de entender mais o cenário que ele vive para tentar tirar ao máximo as barreiras que limitam esse paciente de praticar qualquer movimento. Eu falo para eles que o 1 já é válido, né? O quão melhor eles forem, 1%, 1 minuto, uma vez, um dia, uma sessão, um treino, um passo, um degrau de escada subido, a gente já tem o aumento da qualidade de vida dele, consegue trazer esses bons reflexos da prática de atividade física durante toda a jornada que ele vai passar. Maravilha, obrigado, professora Andressa. Ana Lúcia, umas considerações suas antes da gente É. abrir para as outras perguntas que o pessoal está fazendo. Uma coisa que eu acho importante, assim, né, que foi colocado bastante da questão da sobrevida, do risco, mas eu acho que a gente tem que pensar no exercício físico, até, por exemplo, assim, trabalhos mostrando as pessoas que treinam com alta intensidade, né, com alto vigor, os atletas que adoecem, por exemplo, eles têm até desfechos melhores do que aqueles pacientes que adoecem, por exemplo, no caso de câncer, e que não tem atividade física. E não só na questão desses desfechos maiores, como o professor Zic falou e o próprio professor João Antônio colocou, mas eu acho que até na questão do passar pelo tratamento, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Então, assim, a gente fez um trabalho, acho que um dos primeiros trabalhos que eu fiz, que eu coordeno um laboratório de prescrição de exercício físico dentro do Hospital das Clínicas. E é um espaço, né? Até o professor Zic estava perguntando, questão de acesso. Então, a gente tem uma academia dentro do Hospital das Clínicas que a gente faz prescrição de exercício. Então, realmente tem a questão do custo. Então, é difícil o valor, por exemplo, no SUS o valor é super pequeno que a gente recebe de cada uma das coisas, que a gente tem que ticar cada uma das coisas. Então, é um local muito mais de pesquisa e muito menos de assistência dentro de lá. E, por exemplo, a gente fez o primeiro trabalho que eu fiz com relação ao câncer, foi com criança em tratamento, foram vários tipos não só com leucemia, com tumores sólidos, e a gente fez durante a fase de manutenção. Até perguntaram aí, quer dizer, dá para fazer exercício no dia da quimioterapia? Depende. Né? Depende de que foi o que a Andressa falou, depende de cada paciente. Tem paciente que fica super bem e consegue fazer o exercício físico, que nem o professor Zic também falou, por exemplo, no caso de paciente em diálise, por exemplo, a gente fez um trabalho também dentro do HC, como se fosse um ciclo ergômetro, os pacientes durante a hemodiálise fazendo exercício com o ciclo ergômetro, e a gente foi analisar a resposta deles à diálise. Então, dependendo de como você prescreveu o exercício, de onde tiver o paciente, a gente consegue fazer dentro do hospital, né? Ou o paciente vem até o hospital para fazer. Então, assim, eu tenho uma experiência, assim, principalmente com relação à fadiga,
que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem de tratar, né? Os pacientes oncológicos acabam tendo muita fadiga e tem alguns trabalhos que mostram até melhora da fadiga, melhora da questão da náusea, dos vômitos. Então, acho que a gente tem uma resposta clara, porque a gente já sabe dos efeitos do exercício, como o Exercises Medicines, é que é resposta clara, mas eu acho que a gente tem um caminho a seguir com relação a que resposta que a gente tem à doença em si. Então, a gente sabe que melhora a força, melhora a capacidade aeróbia, melhora a fadiga, diminui depressão, diminui ansiedade, coisas que a gente reconhece do exercício, mas eu acho que a gente tem que estudar um pouco mais aprofundado, quer dizer, qual é o efeito do exercício como causa, não só no desfecho de morte, no desfecho de recidiva, mas na própria resposta aos tratamentos e à própria resposta a não ter o câncer. Então, acho que a gente tem um caminho imenso de pesquisa aí na frente. Então, a gente está bem claro que eu acho interessante. Eu estava me lembrando durante a fala que a primeira vez que eu fui ao Congresso Americano de Medicina Esportiva foi no ano de 2000, quer dizer, há 25 anos atrás. E já se tinha lá no grupo canadense, eles faziam um treinamento de remo para as pacientes em tratamento de câncer. Era muito interessante o trabalho que eles faziam. Então, a gente está há 25 anos falando sobre exercício em oncologia. Mas eu acho que agora parece que a coisa começou a ficar um pouco mais clara e evidente, seja pelo motivo for. E foi o que o professor dizia que fazer. Como é que vai fazer para o plano de saúde pagar isso? Ele não vai pagar. Porque o professor de educação física ainda está fora do rol da saúde. Ele ainda não está dentro do rol da saúde. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma porção de coisa. Então, que nem a Andressa falou, a questão da... Uma coisa é o quem paga, que faz o exercício. Por exemplo, eu tenho uma clínica em São Paulo que a pessoa paga. Mas o paciente do HC, ele pode ir lá e ele faz. A maior questão mesmo é a aderência. E tem vários planos. A gente tem cartilha, a gente faz consulta online, a gente entra em contato com os pacientes pelo WhatsApp. E a gente aprendeu muito isso na época do Covid. Então, tem vários mecanismos que a gente consegue fazer para melhorar essa aderência. Porque até esses trabalhos que foram publicados, últimos agora, do próprio New England, sobre o cólon de intestino de intestino, e até teve um trabalho no JAMA sobre com criança, mas a gente acaba tendo uma perda muito grande. Então, a gente perde um pouco essa análise estatística, porque a gente perde o paciente por conta das aderências. Então, eu acho que a gente tem um campo imenso de trabalho, né, junto com os oncologistas, juntos com cardiologistas e com os professores de educação física, para a gente poder tentar entender. Então, assim, o que eu vejo, por exemplo, aqui em São Paulo, que você perguntou, então a gente tem o Hospital do Coração, a gente tem dentro do INCOR, a gente tem mais lugares que são privados, né? Não são lugares do plano de saúde, né? E realmente é difícil o plano de saúde pagar isso, mas seria extremamente interessante se pagasse, né? Porque é um custo que acaba sendo um custo alto para o paciente, né? Então, acho que a experiência que eu tenho dentro do HC é onde a gente exatamente tem essa questão dos pacientes vão lá e das mais diversas doenças que a gente atende lá, então a gente tem uma experiência bastante grande com pacientes bastante debilitados, mas que a gente faz a pós-prescrição dentro do HC, a gente faz por meio de cartilhas e ligações telefônicas e consultas por online. Então, acho que é uma saída que a gente tem para aumentar essa aderência. Perfeito. Muito obrigado. Eu vou puxar mais alguns comentários e perguntas aqui. Primeiro, vou comentar aqui, tem muita gente boa assistindo e comentando. A Nájila é uma delas, sou fã da Nájila e prazer estar com ela aqui. Ela, basicamente, ela faz um elogio, excelentes aulas, parabéns, e ela comenta: infelizmente, os hospitais de ponta no Rio de Janeiro não investem em serviços de reabilitação. Uma pena, porque isso reflete em desfechos de serviço. Se conseguir instituir aí no 9 de julho, vamos tentar imitar no CHN, lá em Niterói. Sempre deixamos isso para completar o serviço de cardiologia. Até esse ano nós não conseguimos manter. Concordo com o Caldas que os planos poderiam investir nisso. O que a Ana acabou de falar também. Professor Serafim Borges, muito prazer tê-lo aqui participando. Sem participativo, ele elogiando aqui. Parabéns, Caldas, excelente. Pergunto sobre esvaziamento de cadeia linfática e linfedema. Como conduzir no CA de mama e linfedema de braço? Professor, Eu, ele... o paciente que tem esse linfedema, apesar de
a gente tentar, às vezes, minimizar o desenvolvimento desse linfedema, ele acaba acontecendo, né? Mas a gente consegue diminuir a intensidade dele. Mas ele vai ter que trabalhar coisas específicas em termos de drenagem linfática, uso de luva, de compressão, né? Pode fazer alguns exercícios que ajudem a melhorar essa drenagem linfática. E a principal cuidado que a gente tem que ter em relação ao programa de reabilitação é não medir a pressão naquele segmento. Apesar que, se eu por acaso medir uma vez, não quer dizer que vai inchar o braço de um dia para o outro, né? Mas nisso, as próprias pacientes, elas estão alertas a isso, igual o paciente que tem fístula arteriovenosa por hemodiálise, né? Eles vigiam isso, minimizando essa complicação de por acaso acontecer. É só uma pergunta, uma resposta em relação ao programa de exercício no renal crônico, né? A gente orientou uma tese que justamente treinava durante a diálise. O treino durante a diálise é uma coisa, outra coisa é o treino pós-hemodiálise, né? Geralmente eu faço o treino de moderada intensidade, mais com cílico ergômetro, né? Enquanto ele pedala, até melhora a perfusão da máquina, acelera um pouco o clearance, mas dificilmente o paciente, depois da hemodiálise, ele consegue treinar. Ele sai bem Debretado. depauperado, vamos dizer, né? Porque geralmente o treinamento vai ser nas primeiras horas da hemodiálise. Mas é uma coisa que deveria ser o ideal, né? Porque eu garanto, como está se discutindo tanto, a adesão do paciente. Ele já está lá, então vai treinar, né? Mas em termos da... Lembrar que não é só o linfedema de membro inferior. Às vezes eu tenho linfedema de linfedema de membro superior. Posso ter linfedema de membro inferior, dependendo dos vazamentos, do local dos vazamentos da cadeia linfática. Não sei se eu Perfeito. respondi aí o Serafim. Perfeito. Mas, ô Fábio, essa questão da adesão, eu trabalho com reabilitação há uns 40 anos, né? Isso sempre foi discutido e eu acho que é uma coisa insolúvel, porque passa por aquilo, né? A gente não tem um remédio, né, Sim. para manter o paciente. Quem não gosta de exercício não gosta, não vai fazer, entendeu? Não vai ter uma solução para todo mundo, né? A gente pode Mas eu acho que tentar também, vários. uma coisa que é importante, eu acho que também não é só uma questão de gostar, né? Eu acho que a gente tem aonde fazer, É. qual o local, Não, a gente não tem locais suficientes para as pessoas fazerem, a gente não tem praça nem lugar público, então acho que é uma questão super complicada no nosso país, não, né? que muitas vezes não vai depender de atitudes Vocês isoladas, têm né? praia aí, né? Vocês têm praia aí. Aqui em São Paulo a gente não tem praia, né? É, Mas aí Mas eu acho que facilita bastante, né? tem mais parques. Tá na praia, a pessoa. Oi? São Paulo tem uma oferta de parques que que aqui Mas é não. na Zona Sul, né? Na Zona Sul não sim, precisa de parque. sim. É porque o Rio também não é só praia, não. Dependendo onde for fazer, vai levar um tiro, né? Depois for, a adesão fica complicada. Bom, o Gustavo Só uma observação, eu tinha um Carvalho. serviço de reabilitação no Hospital Universitário Antônio Pedro, né? A gente Uhum. mandava os pacientes, uma grande maioria deles era de São Gonçalo, a gente mandava, ó, dá uma caminhada nos outros dias, tem dever de casa, não sei o quê. Eles não falavam, doutor, não posso fazer isso não, senão eu vou ser assaltado na rua. Mas Mas é. é isso. Mas é o que está acontecendo aqui em São Paulo também, né? Você pode andar mais. Então é complicado. A gente tem problema de segurança, de falta de local para as pessoas fazerem, mesmo as pessoas que moram na periferia. Então, eu acho que assim, eu acho que a gente, como médicos, eu como médico do esporte, apesar de eu trabalhar só com criança, né? Criança e adolescente, mas você colocar como a falta de vontade da pessoa de fazer o exercício, eu acho que é uma análise que a gente faz meio simplista, igual a gente pegar e falar que o obeso é gordo porque ele quer. Uhum. Entendeu? Acho que a gente tem que tomar cuidado um pouco. A gente que trabalha com exercício, a gente sabe o quanto que é difícil você colocar e você mudar esse hábito. Assim, por isso que eu estou dizendo, a gente trabalha muito lá, de novo, lá no HC, a gente trabalha muito junto com psicóloga, com professor de educação física, todo mundo para tentar entender exatamente qual é o ponto, né? Como é que essa mudança do comportamento, que é a coisa mais difícil que tem. Porque é tão fácil, né? Tão fácil parar de fumar, é tão fácil parar de beber, é tão fácil parar de comer e é tão fácil começar a fazer exercício. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a gente não colocar coisas muito simplistas, assim, é muito difícil. É muito difícil fazer exercício, né? Posso só Assim como é difícil complementar, fazer exercício. Claro. doutora Ana?
uma coisa que a gente não pensa é que são permitidos exercícios home-based. Então, se o paciente está com uma barreira de fazer outdoor, numa academia porque não tem dinheiro, ou no parque porque vai ser assaltado, ou na praia porque está sol, a gente pode fazer em casa. Então, existem programas de exercícios seguros que eu conto da minha experiência, porque eu que institucionalizei a educação física aqui na Unimed Campinas. Não tinha o profissional de educação física aqui na assistência, aí me convidaram para trabalhar, eu falei, uau, vamos ver qual é, né? Sem muita experiência, sem diretriz nenhuma, porque não havia onde eu conseguisse modelar o trabalho do profissional de educação física na área assistencial. E aí a gente comprou um negócio redondo, assim, de elástico, né? Que simula um treinamento de força para esse paciente. Então, ora ele fazia logo durante a sessão de químio, ora ele levava esse pedaço de elástico para fazer os exercícios de membro superior em casa, tinha uma cartilha em que eu ensinava movimento por movimento, e aqueles que tinham dificuldade de compreender a cartilha, eu explicava numa sessão ali para todo mundo. E eu tinha uma aderência enorme, eles adoravam. E eu estou falando de um lugar que é uma instituição médica, era só eu de profissional de educação física, junto com outros profissionais também únicos dentro da assistência, mas que dava certo, que os pacientes tinham essa confiança de executar, de fazer, e que a gente conseguia chegar no propósito, que era Uhum, começar o movimento, né? E eles uhum. faziam isso em casa e até no próprio salão de químio. Essa experiência de home base é bem interessante, que a gente teve isso bastante no Covid, né? Aqui, Claro. na época Eu do acho Covid, os pacientes não podiam ir no HC para fazer os exercícios, a gente conseguiu manter os protocolos de pesquisa com o home-based, e até conseguiu publicar e com uma resposta bem boa, conforme a Andressa falou, uma resposta bem interessante. o Covid teve isso, o ICCPR promoveu muita reunião com as pessoas, o serviço que eu coordenava no Rio chegou a parar. Por conta disso, a gente criou, acho que todo mundo fez isso, a Clinimex fez, o Fit Center fez, todo mundo deu um jeito de fazer. A gente só esbarrava no problema da estratificação de risco, né? Você tem que ter muito bem estratificados, eu acredito que funciona muito bem o home base, claro, desde que você tenha aquilo muito bem estratificado, o paciente, para você definir qual é a dose ideal que seja segura e benéfica, né? O Gustavo Cardoso também, Gustavão, obrigado pela participação aqui. Eu acho que, de certa forma, a gente está tratando coisas que o Gustavo e a Thaís, obrigado, Thaís, você também participando, perguntando, né, sobre essa questão de atender pacientes de forma eficiente, eficaz, em larga escala. A estrutura, a gente está falando basicamente disso aqui, né? E a Thaís Santos também, agradeço. O Luciano, obrigado, cara, um abração. Tá aqui. O problema da adesão é o principal problema de toda a terapia médica, é verdade. Tanto para insuficiência cardíaca, hipertensão, talvez seja a principal causa de maus resultados. Né? A gente acaba vendo pacientes não aderir a outros tratamentos, até farmacológicos mesmo. Né? O paciente não toma o remédio, até por convicção, às vezes não quer tomar e tudo mais. E cabe a nós explicarmos. Acho que medicina é pregação, né? A gente tem que estar ensinando e falando, né? Explicando todo dia, é um trabalho repetitivo para isso, né? Fábio, E olha, a Denise tá com a mãozinha é, levantada há um tempão. eu não vi, desculpa, Denise. Ah, não, não, É, imagina, estão me ouvindo? então, então, Uhum. Então, é que eu vou fazer uma pergunta assim de leigo mesmo, né? E de quem já viveu com paciente familiar com câncer. A fadiga, ela é tão extrema e é, tem situações que a pessoa está tão assim comprometida emocionalmente e fisicamente. E, por exemplo, às vezes tem febre pós-tratamento, alguma complicação cardiovascular, como que a gente lida com isso, assim? Porque é uma coisa que a gente fala, é bacana, tal, eu também concordo com todas as colocações, mas na vivência, né? Como que a gente lidaria com uma situação dessa? Essa é uma pergunta difícil, né? Não é que ela é difícil, é que ela é tão multifatorial, né? Quando você fala em fadiga no paciente com câncer, isso a gente vê o tempo todo, né? Então, você é médica, Denise? Eu sou pediatra e médica do esporte, é. Ah, tá legal. Porque a fadiga é uma das coisas mais. Se tem alguma coisa que é multifatorial, é fadiga. É. E, obviamente, você tem algumas premissas básicas em relação à condição da pessoa, se está anêmica, se não está anêmica, se está em insuficiência Sim, renal, se não está. Enfim, tem uma série de considerações clínicas imediatas, né? é.
Agora, uma vez corrigidas, porque veja, entra tantos elementos, quer dizer, esse é o tipo do sintoma que tem que ser encarado do ponto de vista multifatorial. Você pode estar diante de uma pessoa deprimida, você pode estar diante de uma pessoa realmente que a anemia pode explicar esse grau de fadiga, né? E eu acho que isso não dá para a gente, assim, é totalmente multifatorial. Eu É, queria fazer um comentário, desculpe, que a Ana Lúcia fez. Não, você sabe, eu já frequentei o Einstein uma época, o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, quase que a minha vida toda que eu faço oncologia e o 9 de julho. O Einstein tem um centro de reabilitação maravilhoso, mas é vazio. A mesma coisa acontece com o Sírio-Libanês. É maravilhoso. Eles têm todas aquelas máquinas que especificam os grupamentos musculares que você quer trabalhar. É vazio, né? Ah, sabe quem usa? Os médicos usam, né? O Einstein tinha uma época que eram os médicos que se inscreviam, pagavam até uma taxa baixa e aproveitavam o momento que estavam lá, porque é difícil essa coisa de mobilidade, sair do consultório e até um centro de reabilitação, ou enfim, até um fitness center, uma academia e tal, que faziam. Então, sabe, eu acho que tem muita coisa que não que a gente não consegue ter acesso, né? E não é, a questão não é a Prevent Senior, por exemplo, né? Está construindo, já me disseram, eu tenho que visitar lá, um centro de reabilitação para os seus pacientes. E a Prevent Senior é muito calcada dentro de uma visão profilática, né? Eu não sei se eles têm mais sucesso do que. Mas eles têm uma mentalidade. Não, eu não sou o maior fã do mundo da Prevent Senior, tenho uma série de restrições em relação a eles, mas eles têm uma coisa interessante, né, que eles têm uma população extremamente de risco, porque eles atuam de fato com uma idade um pouco mais avançada, e eles tentam colocar dentro do escopo das atividades médicas e de saúde deles, quase que obrigatoriamente um serviço de reabilitação. Só falta eles colocarem uma regra de quem não fizer reabilitação vai pagar mais, e quem fizer reabilitação vai pagar menos, né? Porque isso de verdade vai determinar um aumento na morbidade, um aumento da sinistralidade, uma série de coisas que são de fato. Então, eu só vejo, quando a gente fala em operadora de saúde, eu só vejo isso dentro de uma realidade sustentável na hora que os gestores dentro da operadora entenderem que se eles tiverem os pacientes, sim, não precisa ser todos os pacientes, tria por IMC, os pacientes com IMC acima de 28, 30, sei lá, eles participam, agora é fácil falar, né? Ou eles fazem uma reabilitação, ou eles vão pagar mais. Quer Uhum. dizer, é uma ideia, enfim, a gente tem que imaginar que tem que haver incentivos, né? O único incentivo que vem na cabeça é o incentivo financeiro. Mas, fora isso, devem ter outras estratégias, é uma questão de criatividade, eventualmente, né? Porque Mas eu uma fico coisa me perguntando, e é uma pergunta para vocês, para o Zé Antônio, mesmo para a Ana Lúcia ou para a Andressa, né, que tem o próprio Fábio, vocês acham que é diferente, por exemplo, com um paciente obeso, um paciente não. que necessariamente tem que emagrecer, que necessariamente é diferente ou é igual? A questão do eu acho que, engajamento dele dentro do programa não faz eu acho que diferença. assim, a dificuldade do engajamento, a primeira coisa, assim, se colocou um ponto perfeito. A reabilitação do Einstein e do Sírio não funciona. Vazio. Assim, mas É, por que que do Prevent Senior funciona? Talvez porque a Prevent Senior, ela é a operadora, ela é o plano de saúde e sim, ela tem E ela custos. paga, no final, a sinistralidade dela, sim, claro. sim. E Que assim, talvez, desculpa. talvez, por exemplo, se dentro do 9 de julho, por exemplo, 9 de julho junto com, como é que chama agora o nome, para não errar o nome, não falar, É a que é da Rede Américas. Rede América. Então, talvez Rede América virar um plano de saúde e dentro do, eu acho que daí funcionaria como Prevent Senior. E a mesma coisa dentro do Einstein vira um plano de saúde e assim por diante. Porque o Uhum. plano de saúde não quer esse custo, ele não quer pagar esse custo. É, Agora, a questão da adesão, de novo, a gente lá no HC trabalha com obeso também, depois de cirurgia bariátrica, desculpa, não, trabalha com pacientes com obesidade, eu não vou colocar obeso como adjetivo, me desculpe de ter errado. Então, os pacientes com obesidade que precisam, a adesão é com difícil, do mesmo jeito.
Assim como, por exemplo, a gente trabalha muito, eu estou dentro da reumatologia, você falou da fadiga, é super complicado a gente trabalhar com paciente com lúpus, com paciente fazendo uso de biológicos, eles têm uma fadiga que é a coisa mais difícil da gente tratar, né? Mas a gente consegue aliviar com exercício, que é isso que eu acho que é interessante. Não sana, mas a gente consegue aliviar com exercício. Mas eu não sei qual é a experiência do pessoal aí do Rio, né? Eu posso fazer um comentário que o Dr. Zico falou? Eu acho que perfeita a sua colocação, doutor, porque provavelmente os centros de reabilitação do Einstein e do Sírio não estão cheios. Por quê? Porque os próprios planos de saúde não vão cobrir a reabilitação, muitas vezes não vão. E a Prevent, eu acho que ela sabe que essas doenças crônicas não transmissíveis geram alto custo para o próprio plano dela. Então, ela vai praticamente, né, obrigar ao paciente a fazer esse tipo de reabilitação, porque eles sabem que se o paciente não fizer, a chance dele onerar o plano é muito maior. Isso caberia se a gente fizesse como a doutora Ana falou, que o próprio Rede das Américas, o próprio Einstein, o próprio Sírio, soubessem que se eles não prevenirem ou não controlarem esses sintomas, a evolução da doença, isso vai gerar mais custos para eles do que se tiver uma Mas adesão não é o maior. Einstein, Denise. Ao contrário, eu não sei, porque eu queria que depois o doutor José Antônio falasse, mas não é o Einstein, é a Sul América, é o Não, Bradesco, sim, é o sim, Porto é, Seguro. é a Eles, Mil, a Sul eles América, é o que, a Bradesco, mil, é. eles é que tem que fazer, e não os. Agora, o senhor falou, o professor José Antônio, que vocês atendem plano de saúde aí no Rio. Deixa a Denise falar, é ela que está falando agora, porque ela está de Não, não, mãozinha. não, não, já terminei, já fiz minha É, colocação. Tá Eu acho chamando, que a, que Denise? seria que a Denise, educar os mãozinha, planos de saúde, na verdade. a Denise, mãozinha está baixa a mão. levantada Ah, ainda. desculpa, desculpa. Eu acho que o plano de saúde, primeiro que é um mal necessário, né? Segundo que a maioria deles não quer pagar um valor, né? Quer dizer, lá na clínica a gente tenta primar pela qualidade, né? Atualmente em Niterói deve ter uns 8 serviços de reabilitação, né? E acho que a grande maioria dos outros tem uns 10, 12 convênios, né? Mas a gente fez um ponto de corte para o valor de pagar cada sessão, vamos dizer. Que eu acho que nem é o que seria, vamos dizer, rentável, né? Mas a gente botou um ponto de corte. E outra coisa, os planos de saúde que a gente tem foram os próprios pacientes que praticamente forçaram o plano de saúde a fazer convênio lá. Porque quando a gente liga para os planos de saúde, a não ser que você tenha um pistolão lá seria igual mediunidade, né? Só vem de lá para cá, daqui para lá você não consegue contato com, com os planos de saúde. Eles não respondem, né? Eles não respondem, né? Ou então oferece um valor que não pagaria. Você imagina só, é uma sessão que vai durar 1 hora, que tem um médico, né? Tem 2 ou 3 fisioterapeutas ou educador físico, tem um técnico de enfermagem, né? Então, o custo é muito grande, né? E a gente só vive de reabilitação na clínica, diferente do hospital, que não tem só a reabilitação. Ele tem outras fontes de dinheiro para entrar. Então, mesmo que ele não ganhe um dinheiro ali, pô, ele está levando um benefício ao paciente. Então, acho que vale a pena investir. Agora, é como o doutor Carlos falou, é questão tudo na ponta do lápis. Vale ou não vale? Vou botar um ambulatório de oncologia, por exemplo. Vou ganhar muito mais do que montar um serviço de reabilitação oncológica. Hum. Eu Então, vejo, Antônio, um é pouco difícil. dentro da tua linha, na minha cabeça eu consigo enxergar a seguinte coisa. Dentro de um hospital, enfim, um exemplo, né? O grupo que conseguir, dentro de um hospital, fazer um programa semelhante a esse que foi feito, que foi publicado, né? Mostrar o resultado. Não precisa publicar isso, mas ter isso muito bem registrado. Esse é um elemento fundamental para sentar com a operadora e mostrar uma experiência acumulada e mostrar para eles a redução e focar principalmente na incidência de sinistralidade. Quer dizer, mostrar a redução da internação, a redução na procura de pronto-socorro, tá? Colocar lá uma métrica de avaliação de qualidade de vida, de alívio e mostrar para o plano de saúde. Falar assim, olha, isto é uma coisa real e é factível. Porque assim, no 9 de julho, por exemplo,
O problema é que os gestores do 9 de julho não conseguiam enxergar, né? Eles preferiam, é aquela coisa do custo de oportunidade, né? Se eu coloco um centro, um fitness center dentro do hospital, eu deixo de colocar, sei lá, 10 máquinas de diálise que vão me render mais ao final do mês, né? Quando a gente fez o estudo de viabilidade, simulamos e tal, não era uma. O hospital não ia perder com a coisa, mas o raciocínio do hospital é que ele ia deixar de ganhar um pouco Ganhar, deixar de mais ganhar. e ele utilizasse o mesmo espaço para fazer, enfim, uma outra coisa, alguma coisa que gerasse renda para o hospital. Tá? Então, eu acho que uma grande lição de casa nossa, sabe, assim, dentro dos seus grupos, com seus colegas, dentro das instituições, é um pouco que nós vamos tentar fazer, né, Fábio? Quer dizer, é um pouco essa ideia de você projetar um número que seja, por exemplo, de 100 pacientes que vão ser acompanhados durante 3 anos. É uma lição de casa gigantesca. É fazer os exercícios, fazer o acompanhamento de nutrição. A gente consegue fazer isso porque o plano de saúde paga isto. Zé Antônio, Ana Lúcia, o plano de saúde paga, ele paga a sua tabela. Ele paga uma visita ao ao oncologista, enfim, ao cardiologista, ao médico de esporte. Ele paga o estudo ergospirométrico, o ultrassom que você for fazer para eventualmente fazer o cálculo da perda de massa muscular. Coisas assim, ele paga. Ele paga o educador físico, ele tem uma tabela, ele paga uma equipe de fisioterapia, ele paga isso. A questão dentro de uma instituição é que eles querem saber se isto rende margem positiva ou não, se isso vai interferir no EBITDA no final do mês, né? E não enxergam, na verdade, o valor que isto tem, né? Aquela coisa da discrepância entre o custo e o valor. Eu acho que no Einstein e no Sírio tá vazio porque a pessoa tem que botar a mão no bolso. Se ela vai botar a mão no bolso, ela faz do lado de casa, que é mais barato, Com né? certeza. E é muito engraçado. Eu fazia em academia e eu costumava entrar nas academias e falava assim, gente, quando é que vocês vão começar a ajudar pessoas que precisam? Porque as academias são ocupadas basicamente por pessoas que não precisam. Eu estou fazendo uma generalização, provavelmente sim, tá? Mas é que a gente vive num meio onde todo mundo precisa, né? E você não vê essas pessoas dentro das academias. Eu não vejo gente careca dentro de quimioterapia fazendo academia, na época que eu fazia, pelo menos, né? Mas por Então, isso que eu acho que a saída não tem, a saída é o público. Vai ter que ser, o SUS vai ter que fazer vários centros que nem a gente tem dentro do HC, que é uma academia, literalmente é uma academia. Lógico que é um centro de pesquisa, onde a gente faz análise molecular, metabolômica, a gente faz ergospirometria, a gente faz biópsia de músculo, a gente faz tudo lá. Não precisa ser dessa montante. Mas eu acho que o serviço público, as unidades básicas, tem que ter professor de educação física e um local para as pessoas poderem fazer exercício. Acho que Desculpa, Ana, eu acho até, aproveitando esse gancho, eu acho que, inclusive, é uma realidade diferente, né, do São Paulo do Rio. O Rio, esse ano, é o primeiro ano de residência médica e medicina do exercício do esporte no Rio de Janeiro, tá? E São Paulo já tem há bastante tempo. O meu título, minha prova, não conta para ninguém não, mas a minha prova de título especialista foi em 2002. E, na época, só tinha em Caxias do Sul residência. Você podia fazer pós-graduação e tudo mais. São Paulo já tem um número bem razoável de residência médica. Eu acho que isso era uma coisa como a gente faz. Por que não puxar esses residentes para capitanear ou ajudar a implantar pequenas sementes de iniciativa dentro do serviço público, né? Porque eu acho que é onde a gente vai ter um impacto melhor e isso depois eu em acho que daí a gente Fábio, capitalizado a gente teria um resultado fantástico, né? mas eu acho que a gente entra em embate porque a gente não tem um professor de educação física para estar dentro das unidades básicas. Tem que ter na ponta, nas UBS tem que ter um educador Tem físico. que ter um professor, porque por isso que eu estou falando, ele não entrou ainda como profissional da área de saúde. Com Por certeza. isso que assim, eu acho que isso daí fecha, por isso o plano de saúde paga tão pouco para um professor de educação física. Não faz nem Então, parte. nisso você tem absoluta razão, porque eu acho que é mais fácil no serviço público absorver o profissional de educação física do que via plano de saúde, né? Deixa eu só aqui não esquecer de falar de um cara também que eu tenho uma enorme admiração,
É uma alegria estar aqui com o Guilherme Dilda pedindo aqui informação. Ele está parabenizando todo mundo pela excelente discussão e ele está sugerindo, claro, os wearables, né? Eu acho que tem muita coisa mostrada. O uso de wearables pode ser um grande aliado para facilitar a adesão e acompanhamento à distância, que a gente tinha falado. Os dispositivos que estão cada vez mais presentes na vida de todos e cada vez mais acessíveis. E o Gustavo Cardoso faz mais um comentário aqui para a doutora Ana Lúcia, que é a intervenção pública para entender e intervir nos aspectos sociais, etc. Gente, a gente está chegando próximo ao fim aqui. Antes de eu passar as palavras finais de todos, queria agradecer a todo mundo e um pequeno comentário de uma coisa que eu anotei, para poder aqui. A gente falou muito de adesão e continuidade. Na apresentação do Dzic, ele mostrou alguns gráficos que são muito recorrentes em ciências biológicas, que é o J invertido, né? A gente sempre vê um J invertido por aí. E é bem interessante isso, porque tem essa questão, né, da mortalidade. Quem faz pouco morre mais, vai fazendo morre menos, e tem uma hora que começa a subir de novo, né? Então, esse ponto ideal, assim, eu acho que cada vez mais a gente está vendo que ele é muito individual, né? Esse ponto ideal. E é curioso porque aquele artigo do New England que saiu, acho que foi no comecinho de junho, né? Esse do câncer de cólon, ele trata muito como um exercício moderado à média de 4 METs, né? Que é um exercício moderado, é bem tranquilo, assim, a intervenção foi muito no sentido. Então, uma coisa, vamos lá, 4 metros para a maioria das pessoas seria uma caminhada que dá para você conversar a 5 km por hora, assim, entendeu? Então são coisas que eu acho que também aumentam a adesão, são exercícios que sejam confortáveis, né? Como o professor Caldas colocou, a intensidade muito alta às vezes pode ser um fator repulsor, né, do paciente. E nos centros de reabilitação, uma coisa que a gente vê, que eu vi a vida toda e que sempre me encantou, é a capacidade deles socializarem. Você via patotas, você via grupos que se formavam e faziam programas fora dali também. Isso era um fator de adesão também, né? Porque eles trocavam muita experiência, né? Da doença e da recuperação. E, enfim, são essas coisinhas que eu anotei aqui. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais aqui. Denise, você colocou aqui, vamos lá, Denise perguntou aqui no chat. Denise, vou te pedir para fazer essa... Oi, caiu. Denise e o Fábio ficaram tão mudos. Eu caí? Não, agora Caiu. voltou. Agora Voltou voltou. agora. Tava mudo. Denise, vou te pedir então para fazer. Eu agradeço a todos aqui, em nome da SMERG, agradeço a participação de toda a audiência, dos palestrantes. Começo pela Denise, presidente da Paulista, para fazer suas considerações finais e a gente passar para os nossos convidados, por favor. Eu gostaria de agradecer a todos, foi muito enriquecedor, muito o tema que para mim é muito relevante, muito atual. Agradecer a doutora Ana Lúcia por aceitar o convite da Expand, agradecer ao doutor Zic e os outros que comentaram aí, e também parabenizar aí você pela SMERG e que tá sendo muito boa a nossa parceria. Também acho. Muito obrigado. Só rapidinho, antes de passar para vocês, de última hora está pipocando algumas aqui. A Vivian Barreto. Vivian, a gente se encontrou bastante lá no Rio, nas atividades de reabilitação, e ela comentou aqui que no Rio de Janeiro o profissional de educação física já está integrado ao SUS há uns 16 anos, e em uma escala bem considerável. Obrigado, Vivian. Mas que ótimo. Por favor, Ana, aproveite. Eu quero agradecer o convite da Sociedade da Paulista de estar com vocês. Eu acho que é um tema bem interessante e, conforme eu disse, eu acho que a gente tem vários trabalhos que assim acenderam as luzes para a área da oncologia, né? Que eu acho que a grande precursora da área de exercício, prescrição de exercício que a gente tem nas doenças é a cardiologia, e com o tempo todas as outras áreas foram entrando. Então, eu acho que a gente tem um caminho super grande de estudo, né? Eu acho que a gente que está todo mundo dentro das universidades tem esse espaço e junto a gente tem que pensar dentro da universidade as pesquisas clínicas
ver como é que vai, a gente vai conseguir entender melhor, né, o efeito do exercício como causalidade dentro da oncologia e colocar na questão prática, que assim, que nem eu fico satisfeita que no Rio de Janeiro já tem os professores, aqui em São Paulo a gente não tem, né, e espero que isso tenha feito uma mudança na saúde lá do Rio, né? Porque a presença do professor de educação física, acho que na questão de prescrição de exercício físico. Então, eu só queria agradecer e parabenizar os dois, o José Antônio e o Carlos, pela brilhante apresentação, que eu aprendi muito com a aula deles. Obrigado a você pela sua colaboração inestimável aqui, Ana Lúcia. Andressa, professora, por favor, suas considerações finais. Obrigado pela participação, viu? Eu agradeço a honra de estar aqui com tanta gente maravilhosa e ter assistido essas aulas. E, professora Ana, a gente já tem lei que regulamenta o trabalho do profissional de educação física, sim, é uma lei de 2020, de 2022, a gente já está no rol da saúde, embora o cerne da nossa profissão seja da área de humanas, agora a gente também ganhou nosso espaço na área da saúde e somos profissionais regulamentados por lei para prescrição de exercício físico, prescrição, promoção, e monitoramento de atividade física em ambientes clínicos e hospitalares agora. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente pinta aí contigo, hein? Não, Andressa, assim, eu sei que vocês são da área da saúde, tanto que lá no HC a gente tem profissional da área de educação física, por exemplo, que eu coloquei, é que não é reconhecido, por exemplo, seu atendimento não é reconhecido pelo plano de saúde como uma área de De saúde. fato, não mesmo. Mas em Então, breve, assim, isso que eu espero estou dizendo, assim, que a dentro gente do Hospital consiga das esse Clínicas, espaço. a gente tem um profissional da área de saúde, mas eu estou dizendo que ele não é reconhecido, tanto que, por exemplo, assim, que eu acho que é o que funciona. Você faz uma sessão com o professor de educação física, eu não ponho nem no plano de saúde e nem no imposto de renda. Então, eu acho que isso mudaria Exatamente. bastante a Total. atuação. Perfeito, Nesse obrigada. sentido, desculpa, vocês são da área da saúde, sim, claro. Professor Caldas, para a gente inverter a ordem lá pra gente, Início. do início. Deixar o doutor Carlos por último, coitado. Bem, eu queria parabenizar ao Fábio, em nome da sociedade, por esse trabalho hercúleo de realizar um webinar por mês. A gente sabe a dificuldade disso e dessa essa continuidade. Novamente, de manter essa adesão, né? Também isso é difícil, que exige boa vontade das outras pessoas de participar. Eu gostaria que o Dr. Carlos fosse o nosso porta-voz em termos de disseminar no meio da oncologia a importância do paciente oncológico fazer exercício, né? E dizer que a questão da reabilitação é difícil, sempre foi. Você convencer os serviços pagarem vamos dizer, essa prestação de serviço a eles. A gente já cresceu bastante, a gente vai comendo pelas beiradas e está aumentando o número de serviços. A gente vai, algum dia, estar cheio de paciente oncológico nos serviços aí, infelizmente, né, também. Obrigado aí. Ok. Desculpa, só, professor, eu talvez esteja aqui capitaneando, que eu estou até com um fundo aqui bacana e tal, mas esse trabalho é em parceria com a Paulista e eu não posso deixar de citar dois nomes aqui. O nosso diretor científico, que é incansável, elétrico, fez a meia maratona para menos de 2 horas, Matheus Freitas, bagunça tudo aqui, entendeu? E ele faz muito do que acontece é responsabilidade do Matheus, e o João Felipe também, que está sempre aí, e fora toda a diretoria das MERG, que está, de alguma forma, todo mundo participando aqui, mas esses dois nomes eu não posso deixar de citar, porque senão eu vou estar roubando e eles vão ficar chateados comigo. Doutor Carlos Zic, Ok. muito obrigado, meu amigo. Diga lá. Não, Tem... obrigado a você, Fábio, pela oportunidade, né? E eu queria só deixar uma mensagem, não sei quantas pessoas ainda estão, fora nós, ainda estão dentro do... Duas, mentira, tem 30 e... eu vi uma Ótimo, que bateu 50, agora... bastante gente. Eu queria deixar uma mensagem para vocês. Eu acho que se, para quem está de fato interessado em levar esse tipo de projeto adiante, ninguém faz nada sozinho, em primeiro lugar, né? Vocês têm que buscar as pessoas ao seu redor, quer dizer, se tem, acho que não deve ter nenhum oncologista, mas tentem conquistar um oncologista, apresentem um cardiologista interessado em cardio-oncologia ou em reabilitação. Tenham consigo, evidentemente, um médico de esporte, exercício e esporte, um educador físico, tá certo? E talvez fisioterapeuta e provavelmente um nutricionista,
um de cada, sentem dentro de uma única instituição, a sua instituição, onde você mais trabalha, tenta imaginar um projeto, apresente para o gestor do seu hospital. Tá? Quanto mais gente fizer isso, maior a chance vai ser de um dia a gente colocar isso dentro da cabeça das pessoas, a cabeça dos gestores. Tá? Eu acho que a gente está num momento bastante importante na oncologia, Antônio, a gente já está vendo uma modificação. Esse trabalho, eu não sei se dá para as pessoas apreciarem. Quer dizer, quando quase 1.000 pessoas são randomizadas entre fazer ou não fazer esporte e mostrar que quem fez esporte, quem fez exercício físico viveu mais, e numa diferença estatisticamente semelhante por exemplo, fazer um tratamento de quimioterapia adjuvante, isso começa a soar. O problema é quando de fato a gente senta para tentar viabilizar como é que isso se torna sustentável e como é que a gente. Eu costumo falar para os meus pacientes que eles estão condenados a serem saudáveis, eles não têm outra alternativa. Né? Quer dizer, o indivíduo que teve câncer, foi tratado, ele está condenado a ser uma pessoa saudável. É diferente de. Eu não tive ainda, não sei se eu vou ter. Né? Então eu posso me dar o luxo de ficar preguiçoso, de não ir fazer esporte no fim de semana, mas quem teve câncer não pode. Né? Então, mas eu acho que é uma coisa assim, dentro eu não sei se a gente consegue grandes voos nas sociedades médicas, eu não sei se a gente consegue isso, mas a gente vai conseguir na hora que nós juntarmos um grupo pequeno, dentro de uma instituição pequena, de um hospital pequeno, né? E em que os gestores começam a enxergar o valor que isso tem, começam a ceder espaço para que isso aconteça. Talvez não vai aumentar o EBITDA da instituição, mas vai agregar muito valor para aqueles pacientes. E algum dia nós vamos juntos mostrar isso para as operadoras de saúde. E aí nós vamos poder negociar um pouco uma remuneração melhor quando eles perceberem que a gente colabora para diminuir a sinistralidade deles. A Andressa tem uma oportunidade incrível, porque ela trabalha, pelo que eu entendo, você trabalha com a Unimed, não é isso? Então, para mim, assim, é o exemplo, né? A Unimed está interessada em diminuir a sinistralidade, não quer pagar tanta internação, redução de internação, redução de tempo de internação. Tem várias métricas e vários desfechos que podem ser mostrados do tamanho do valor desse tipo de iniciativa. Então, chega, eu já falei muito. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado pelas aulas e pelos comentários também. Maravilha. Agradeço mais uma vez a todo mundo que esteve aqui. E, bom, a gente viabilizou isso aqui com essa nossa plataforma aqui do Zoom, mas aproveito para lembrar que em novembro, mais uma vez, e aliás, ano passado, esse ano e o ano que vem, o Brasileiro de Medicina e Exercício de Esporte é em São Paulo. Então é uma chance da gente se encontrar pessoalmente. Né? E aí eu vou poder botar os palestrantes aí em contato e é mais gostoso. Uhum. Tá E bom? só para terminar, Zé Antônio, a gente tem um simpósio lá no 9 de julho, vai ser o segundo ano, né? Que eu coloquei assim. O tema é O que é bom para o coração é bom para a próstata. Tá? Esse é o tema do simpósio. Tá? Então, quanto mais as pessoas falarem isso e colocarem não sei o quê, mais o cidadão vai entender que o que é bom para o coração é bom para a próstata, o que é bom para o coração é bom para a mama, é bom para quem tem praticamente qualquer tipo de doença. Né? Então, acho que tem que colocar isso dentro da imaginação de todo mundo. Tem Ano que falar passado, pro, no tem fim que de falar semana. pro Fábio, tem que falar pro 9 de julho, trocar o dia da sessão, que tem sempre que cair junto, né? Ou a gente trocar, né? Eu falei, brinquei bastante com o Pablo sobre isso, mas enfim, a gente não vai brigar. Depois a gente troca as gravações. Gente, muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Obrigado de coração aí pelo tempo de Boa vocês, por noite. tanto conhecimento aí. Boa Tá noite bom? para todo mundo. Tchau, Boa tchau, noite. gente. Prazer. Tchau. Vou gravar isso aqui.